Gente, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Agora nós vamos começar a fazer cada vez mais reuniões científicas, passar conhecimento um para o outro aí, que é importante para trabalho interdisciplinar. Tá? Gente, por que eu coloquei zebras? Não vocês têm ideia por que elas são estudadas e elas se denominam zebras, as pessoas têm hipermobilidade? Alguém tem ideia? De medicina a gente usa uma coisa importante quando a gente está tratando os pacientes, fazendo diagnóstico, que é o seguinte: o comum é comuníssimo, o raro é raríssimo. Você não vai pegar um paciente que chega no pronto-socorro, correndo nariz, a pessoa não acha que é um líquor. Muito provavelmente não é líquor, não é uma fratura de base de crânio. Então a gente usa o comum é comuníssimo, o raro é raríssimo. Em inglês é diferente, mas significa a mesma coisa. Se você ouvir cascos, pensem cavalos, não zebras. Zebras, é isso que nós somos. Ainda tem um assim, agravante. Quer dizer, um agravante não, uma maneira de você falar isso de maneira um pouquinho mais profunda. Cada zebra tem as listas de uma maneira. Você não vê a zebra com a lista toda exatamente igual. Então, assim, isso mostra que, apesar, além de elas serem especiais, por terem essas questões, elas também são especiais, cada uma à sua maneira. Então, para traçar um plano de reabilitação para um paciente com dor e hipermobilidade, a gente tem que usar alguns princípios de hipermobilidade, sem dúvida. Mas a gente tem que usar todos os princípios de reabilitação que a gente já conhece. O fato de ela ser hipermóvel não quer dizer que os outros princípios não se apliquem. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. E reabilitação, gente, plano de reabilitação da dor é extremamente importante para a gente ter um parâmetro de que nós estamos fazendo, qual o objetivo, em qual local e tempo que nós vamos chegar e o que nós vamos fazer em termos de resultado. Né? A gente tem um conceito de reabilitação de dor que chama Goal Oriented Rehabilitation. Então é reabilitação orientada ao objetivo. Então, o que acontece? Sempre objetivos factíveis com checkpoints longitudinais. Então, o que a gente fala para um paciente hipermóvel com uma dor grave? A gente fala assim com ele: olha, nós vamos tentar em 3 meses diminuir sua dor em 20% a 30%. Se a gente superar as expectativas, ótimo. Mas o trabalhar a expectativa do paciente, para ele não achar que ele vai ficar sem dor em pouquíssimo tempo, é extremamente importante. O que acontece muito com o hipermóvel, gente? Os que melhoram muito rápido, a gente faz uma analgesia muito potente no início, elas resolvem recuperar o tempo perdido. Então elas acabam se lesando muito rápido. Então ela melhora um pouquinho, eu entrei em crise, piorei tudo de novo. Então é importante já falar com elas isso. Por quê? Dor, gente, ela é consequência de uma alteração orgânica. Quando ela se torna crônica, não necessariamente o é, mas em dor musculoesquelética, assim, a gente tem que pensar nessa premissa. A dor realmente tem um motivo. Então, quando você alivia a dor, que algumas pessoas é um mecanismo de defesa para evitar maiores amplitudes de movimentos perigosas, a dor, ela limita a pessoa a fazer tudo aquilo. Quando a pessoa melhora um pouco a dor, a tendência dela é tentar fazer tudo rápido. Por isso, as orientações que a gente dá de fisioterapia precedem o início do programa, para a gente evitar esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, vocês devem estar cansados de ver. Agora, se isso acontece em todo paciente com dor, na hipermóvel é muito mais importante, porque é extremamente frequente. Geralmente eles têm uma musculatura muito frágil. Gente, para quem não me conhece ainda, né, formei na UFMG, tenho especialização de dor pela Universidade de São Paulo, sou membro titular da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, sou presidente da Sociedade de Dor do Distrito Federal, sou membro do American Board of Regenerative Medicine, que é a Sociedade Americana de Medicina Regenerativa, e sou consultor da Associação Brasileira de Fibromialgia Regenerativa pela Unicamp e atualmente sou presidente do Comitê de Hipermobilidade da Sociedade Brasileira de Dor. Então, gente, o que acontece? A gente tem o diagnóstico de fibromialgia.
que é fibromialgia, gente? É basicamente uma sensibilização central. Então, todas as vias sensitivas, dolorosas e não dolorosas, elas acabam tendo um aumento de input. Ou seja, existe uma transmissão maior de dor da periferia para o centro. Como isso acontece? Baixando o limiar de dor. Então, quanto mais estímulo, mais baixa o limiar de dor. E baixando o limiar de dor, a pessoa vai ter dor a estímulos que outra pessoa sem dor crônica não teria. E aí, a gente tem vários tipos de alodine que ilustram muito isso. Então, é a sensação de tato ou pressão desencadeando dor. Né? A gente tem mecanismos mais objetivos para ver isso, como o goniômetro, desculpa, o algômetro de Fischer. O algômetro a gente consegue fazer uma pressão de polegada, de quilos por polegada, a gente consegue mensurar qual que é a acessibilidade da pessoa. Isso, grosso modo, gente, é um dos parâmetros da fibromialgia. Mas a fibromialgia em si, se a gente colocar a coisa mais importante dela, é a questão de você alterar o limiar de dor. Você diminui o limiar necessário para desencadear a dor. Então essas pessoas geralmente têm muita dor, elas acabam tendo imobilidade, que elas não acabam evitando exercício, cinesofobia, elas descondicionam, a musculatura fica frágil e elas começam a ter lesões. Tem lesão no joelho, tem lesão no ombro, que são os mais comuns, tem lesão no punho, geralmente se a pessoa digita muito. Então assim, a fibra, o pano de fundo é a situação central. Mas assim, existem outras questões dolorosas do paciente de fibra que são além da fibra. Então, quando a gente faz uma avaliação de fibromialgia, a gente precisa de levar isso em consideração. Aonde entra o hipermóvel e o Ehlers-Danlos? Foi feito um estudo, gente, foi na Inglaterra, pegaram todos os pacientes de um grande serviço de reumatologia durante um ano. O que fizeram? Fizeram critérios de Beighton, que vocês já sabem o que é. São critérios simples para ajudar no diagnóstico de hipermobilidade. E descobriram que entre 27% e 35% dos pacientes com fibro tinham critérios de Beighton presentes. Qual a implicação disso, gente? Existe uma superposição, né, o que a gente chama de overlapping entre fibro e hipermobilidade. Então, o que acontece? Além da sensibilização central, que é muito comum na fibra, a hipermobilidade, as lesões secundárias são mais intensas, mais graves, e o tratamento básico de reabilitação é bem diferente. Vocês conhecem o que é validado para fibromialgia em exercício? O que tem validação científica? É uma técnica que tem mais estudos, chama GETS, Graded Exercise Therapy. Então, é um plano de tratamento que você faz paulatinamente, incrementos no exercício, priorizando o tratamento de fibra. Só que esse tipo de terapêutica, ele não serve para os hipermóveis. Então, para fazer um GET de hipermóvel, a gente teria que adaptar muitos exercícios. E lembrando, né, gente, você tem potência, resistência e força. Sem resistência, você não consegue fazer exercício para você ganhar as outras coisas. Potência realmente é difícil, gente. Você pegar uma pessoa para treino de potência, é uma coisa que pode lesar, gente. Eu falo pelo Bosu, por exemplo. O Bosu é um ótimo instrumento, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, dependendo de como for o hipermóvel. Se ele tiver, assim, se a pessoa tiver um quadril muito largo, tiver uma angulação muito grande, as pernas mais finas, você pode fazer um eixo de gravidade ruim e a chance de você precisar fazer um movimento brusco é enorme. Lembrando que essas pessoas, gente, os órgãos de Golgi, eles estão no meio do tendão, do músculo, da parte distal do músculo, mas de uma gelatina. Não é o mesmo tônus. A gente palpa musculatura de meninas de 20 anos, 18 anos, e assim, a gente vê que o tônus dela não é um tônus igual ao que seria esperado para a idade de uma pessoa não hipermóvel. Se você não tem esse apertamento da fase distal dos órgãos de Golgi, você não tem fibra alfa ascendente. E aí você não tem um neurônio motor alfa, então você perde o tônus e faz com que a musculatura fique. Isso é um reflexo simples, gente.
né? Não sei se vocês conhecem isso. Você tem órgãos de Golgi, você tem fibra alfa, que é a fibra que mais de maior velocidade, são 80 a 120 metros por segundo, quando a fibra C de dor é de meio a 1,5 metros por segundo, ou seja, praticamente 100 vezes, né, mais rápido. E o que isso implica? Isso implica daquela teoria das compostas, que a gente sabe. Se você vê um paciente que não tem propriocepção e tem dor, assim, você precisa trabalhar a propriocepção para melhorar. Agora, a gente está com um paciente hipermóvel que a propriocepção não é facilmente... a gente não consegue melhorar muito nem muito rápido, porque falta tônus. Então, às vezes, o tratamento dessa pessoa tem que ser múltiplo. A gente tem que ganhar tônus, propriocepção. Tônus, propriocepção. E assim, como na teoria das comportas, né, gente? Vocês estão familiarizados com isso? Você tem, assim, a questão das fibras mais grossas, de alta velocidade, inibindo as fibras de menor velocidade, que são as fibras de dor. Então, dor altera a propriocepção, independente da hipermobilidade, e o hipermóvel tem muito mais alteração de propriocepção, mesmo não tendo dor. Então, gente, o que acontece? Eles falam até 40, os estudos variam, 28, 35, 40, né? E a grande diferença disso é, já que a gente tem um paciente com fibra, é importante a gente identificar os hipermóveis para a gente poder tratá-los adequadamente, né? Dependendo da região do mundo, a nomenclatura é um pouco diferente. Tem gente que não aderiu muito ao termo Ehlers-Danlos. Então, tem gente que fala fibra com hipermobilidade. Lá na Europa, alguns, principalmente o serviço de reumatologia, que eu participei do encontro, eles usam mais fibra com hipermobilidade, né? Porque assim, ainda é muito tênue a coisa. Por que muita gente se confia de Ehlers-Danlos, gente? Assim, na hora que fala, diz, Ehlers-Danlos não é isso, Ehlers-Danlos é pele. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já. Ehlers-Danlos era só pele mesmo. Era só aquela pessoa com ombro elástico, você puxava a pele. Depois da unificação da nomenclatura, eles juntaram. Eles viram que tinha genes comuns, então eles juntaram. Junto com Ehlers-Danlos, osteogênese imperfecta, algumas síndromes de Marfan e marfanoides, e juntaram tudo no mesmo conjunto. Então, muitos médicos bons, não tem não, Ehlers-Danlos é cutâneo, puxar sua pele, não tem. Então, tem algumas coisas na nomenclatura que não estão claras, e faz parte do nosso trabalho, gente, esclarecer isso para o paciente, porque senão ele não vai confiar nas pessoas. Esse médico falou, ele teria como ajudar a gente, entendeu? Então, a ideia da gente para reabilitar os pacientes é unir ao invés de separar. Então, mesmo as pessoas que não acreditam, a gente tem que explicar direitinho que a nomenclatura mudou, que já tem uma associação grande com dor, que é diferente a maneira de abordar e tratar. Então, gente, esse é o Beighton. Vocês conhecem o Beighton? Isso. E quantos pontos de Beighton tem que ter para poder... 9. Hã? 9, se eu não me engano. Alguém assistiu? Hã? Depende da idade. Mas assim, são 11 pontos no total, né? 11 pontos no total. 9 são os que garantem, né? Não precisa ter 9, não. Você pode ter aí 4, dependendo da idade, ou até 5 pontos, sabe? Agora, a questão é o seguinte, não é só isso. Isso aqui é o complexo. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai pegando e vai entendendo algumas coisas a mais. O Beighton não é o melhor, só é o mais usado por ser simples. Vira uma coisa, ele prioriza membro superior, praticamente só superior. Ele só tem um critério relacionado da parte axial, que é você colocar a mão no chão, que você tem que fazer uma flexão de coluna. Então ele não leva em você essas coisas. Tem pessoas, gente, que só tem hipermobilidade distal, só na parte da mão e do pé. Tem gente que tem hipermobilidade proximal. Essas pessoas às vezes não compreendem, mas elas têm Ehlers-Danlos de hipermobilidade. É aí que é a dificuldade, assim, da maioria dos profissionais. Nós que somos especialistas na área, né, assim, e tratamos isso no dia a dia, para a gente é importante muito além do Beighton, tá? O que a gente tem outros testes que a gente usa e que são bastante importantes. Esse aqui eu posso falar, eu preciso falar, ou vocês estão habituados com ele? Então, ó, a gente aqui estava os pontos, a gente está perguntando aqui, estava no slide, tá vendo? Ó, crianças e adolescentes maior que 6 pontos, homens até 50, 5 pontos, e acima de 50 até 4 pontos a gente pode fazer o diagnóstico, tá? Mas olha, pensa bem, se uma pessoa tem problema só axial,
ela não vai cumprir esses pontos. A gente não pode deixar de fazer o diagnóstico, tá? Se pensarem bem, gente, hipermobilidade, pense numa hipermobilidade já adquirida. Alguém sabe algum que não seja genético? Balé, né? Contorcionista de si. Eu também acho que assim, a gente não sabe assim, Pode desenvolver, né? se a pessoa já tinha essa predisposição e ela realmente, com o exercitar, aumentou a amplitude, Bom, ou se a pessoa, assim, já tinha uma Já coisa. não dá pra saber. Não dá para saber. O que a gente vê é que as pessoas têm. Quando você tem mais habilidade para uma coisa, tem tendência a você gostar mais disso. Então, as pessoas, por exemplo, que ganham no judô, eu gosto do judô. Entendeu? Então, naturalmente, as pessoas que têm mais habilidade para o balé. Então, muito provavelmente, elas se filtram para aquela profissão, ou para aquele tipo de esporte. Então, assim, depende muito para a gente saber exatamente se o balé predispõe mesmo. Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas vão pro balé por terem maior predisposição. Em circo a mesma coisa. O treinamento de circo demora anos, mas eles fazem muito. Então se você treina também, você consegue fazer. Eu não sou hiperbólico, mas eu consigo fazer eu não tenho pontos Ginástica suficientes. também, né? Ginástica Rítmica, né? Agora, o que acontece? Pessoas, por exemplo, nadadores, né? A alavanca de natação do crawl, por exemplo, é maior do uma pessoa que tem. Então, você pega esses grandes do mundo, a maioria é. E isso é um traço que confere habilidades, mas também confere algum grau de dor se a pessoa não cuidar, né? Então, se o hipermóvel para fazer exercício, se ele quiser trabalhar na área, fazer balé, ó, você pode tudo, mas tem coisas que são mais arriscadas, tem coisas que são menos arriscadas. Então, assim, a gente deixa a pessoa à vontade, mas colocando os riscos. Uma pessoa, para ser atleta de alta performance, ela precisa de um treinamento de várias horas por dia, precisa de um treinador, precisa de uma equipe, né? Então, assim, a pessoa não pode chegar com 50 anos agora, eu vou correr maratona, eu sou hipermóvel. Poder pode, mas pode ser que tenha que pagar um preço por isso. Tem como minimizar um pouquinho? Tem, mas eu não acho seguro. Então é importante a gente ter bastante discernimento para explicar isso para os pacientes. Esse artigo, gente, é muito interessante. Se quiserem, eu tenho a cópia de todos, eu mando para vocês, né? Ele fala de como é um dos programas que a gente fala de manejo dos pacientes com hipermobilidade, manejo da dor. Lembrando, gente, que tem vários programas diferentes no mundo. Esses programas não estão facilmente acessíveis, os detalhes dele. Nós também temos o nosso, né? Mas é importante a gente ficar de olho em tudo que é feito no mundo inteiro para a gente poder tratar cada vez melhor o nosso paciente.